Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui mais uma vez na sequência de Provérbios, né? E hoje é o dia 30 de setembro. Vamos fazer a nossa leitura no capítulo 30 de Provérbios. Então, falta só mais um capítulo para terminar a sequência, né? E nós não vamos deixar de ler o Provérbios porque acabou o capítulo, né? Vamos continuar a nossa leitura e porque cada vez mais que a gente lê, a gente está aprendendo, né? Então não vamos deixar de continuar a leitura, né? Vai entrar agora outubro, começa tudo de novo, do 1º ao 31. Então, o livro do Provérbios é um livro que tem muito a que ser lido, né? Não somente uma vez, como eu falei, né? Vamos continuar nossa leitura, né? E então, no nosso capítulo, nós estamos no capítulo 30 agora, como eu falei, né? E durante o primeiro capítulo até o capítulo 31, ele foi escrito por Salomão, né? E o 31 não. Durante o capítulo 1º até o capítulo 29, ele foi escrito por Salomão. Já o capítulo 30 foi escrito pelo Agur, né, o escritor Agur, né? Agur, ele foi um escritor bíblico na época, filho de Jaque, né? E tem uma coisa muito interessante, né? É guardar e colocar tudo em prática que está aqui escrito, né? E quanto mais você aprende mais com aqueles que já viveu, né? Porque quando você se dedica a aprender com aquelas pessoas que já viveu, você menos vai errar, né? Porque a pessoa que já viveu já passou por aquele erro, né? Por isso que é bom a gente colocar tudo em prática, né? Em que vivemos. E todos nós estamos aqui, né? Enquanto vivemos, estamos aqui para aprender, né? E ainda tem muitas coisas na frente para aprender. E sendo assim, né, a permissão de Deus, né? Então, como eu falei, né, o título fala as palavras de Agur. Então foi escrito por ele, por Agur, né? Vamos começar a nossa leitura. Deixa eu baixar aqui. O versículo 1 fala: palavras de Agur, filho de Jaque, e oráculo. Desse este verão a Itiel e a Ucal, né? Na verdade, eu sou mais bruto do que ninguém e não tenho entendimento de homem. Isso é Agur falando, né? Que ele é mais bruto do que qualquer outra pessoa e não tem um entendimento de homem, né? Em outros livros da Bíblia, né? Ele fala que ele é mais tolo, né? Sou mais tolo dos homens e não tenho entendimento de ser um ser humano, né? Agur, ele reconhecia o seu erro, ele tinha consciência, né? Reconhecer o erro é o caminho certo para a sabedoria. E muitas das vezes, como ele falou, né, que ele era um tolo, muitas das vezes, a partir de algum momento da nossa vida, a gente se vê como a gente um tolo, né? Quando você realmente tem consciência, quando você realmente quer aprender, você vê que você teve uns comportamentos de um tolo, né? Como ele fala aqui. Nem aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo, né? Quem subiu e desceu? Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? E quem amarrou as águas em suas roupas? Quem estabeleceu toda a extremidade da terra? Qual o nome e qual o nome do seu filho? Se que és que sabem. Então aqui tem 4 interrogações, né?
ele falando. E isso que acabamos de ler, né, foi escrito há cerca de 1000 anos antes de Cristo, né? Antes de Cristo vir à Terra, ao mundo. E algo fala algo muito importante aqui, né? Ó. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos os seus punhos? Quem amarrou as águas às suas roupas? E quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho? Né? Quem o sabe? Então, quando ele fala de filho, ele já estava falando claramente de Deus e Jesus, né? Só que 1000 anos antes de Jesus existir, ele já falava sobre isso, né? Toda a palavra de Deus é pura. Escudo é para aqueles que confiam nele, né? Esse versículo 5 que está falando aqui, que a palavra de Deus é uma proteção para quem confia totalmente no que está escrito, né? O importante é fazer o que está escrito, né? Mesmo você, às vezes, errando, você reconhece o seu erro, peça perdão, mas volta a viver o que está escrito aqui. Nada acrescenta suas palavras para que não te repreendas e seja achado mentiroso, né? No versículo 6 ele está falando aqui que daquelas pessoas que falam demais, né? E também daquelas pessoas que falam que Deus falou algo, né? Tem muita gente que fala, Deus me falou isso, Deus me falou aquilo, e que conversa demais. Ele está falando que a pessoa tem que ter muito cuidado, né? Para que o que você fala venha a ser mentiroso, porque tudo que a gente faz aqui, a gente colhe, né? Se você está mentindo por algo, Deus vai permitir que esse algo venha à tona, né? Que todo mundo vai ver que é mentira o que você está falando. 2 coisas te pedi, não mais negue antes que eu morra, né? Afasta as coisas que ele pediu, né? Está no versículo 8. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des a pobreza nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada, né? Ele está falando aqui, ó. Mantém-me longe de mim a falsidade e a mentira, e não me dê nem pobreza e nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário, né? Ele está falando que é para afastar dele a vaidade, as mentiras. E ele quer somente o necessário. Para que porventura de farto te não negue e te diga: quem é o Senhor? O que empobrecendo... Desculpa, gente. E o que empobrecendo não venha a furtar. E lance a mão do nome do Deus. Que é o versículo 9. O versículo 9 está falando: se não tenho demais, eu te negaria e te deixaria e diria, né? Quem é o Senhor, né? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome de Deus, né? Aqui, Agur, ele está explicando o versículo 8, né? Que ele fala assim: afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me dê nem pobreza e nem riqueza. Mantém-me o pão da minha porção acostumada, né? Porque, afastando dele tudo isso que ele falou no versículo 8, ele explica no versículo 9. Para que, porventura, de farto, te não negues, não negar a Cristo, né? Não negar a Deus, né? E diga: quem és o Senhor? Ou que empobrecendo não venha a furtar, né? A roubar. Não, ele pobre, ele não venha chegar a roubar as pessoas, né? E lance a mão no nome de Deus. Então, aqui é uma explicação do versículo 8, né? Ele acha melhor não ter muita riqueza, mas existem muitas outras pessoas, né? Que precisam de muito,
vamos dizer, de muita riqueza e tudo, através do seu propósito. Então a gente não podemos julgar. Ele se enxergou a si próprio, né? Que não precisava de tanta coisa para que não possamos negar o Senhor e para que ele não venha chegar a roubar, fazer coisa errada, né? Mas há outras pessoas que têm um propósito maior que precisa realmente, né? Depois que ele tenha aquela clareza de quem realmente ele é, depois que ele tenha clareza de realmente o seu propósito, né? Ele tem mais riqueza e ele sabe administrar aquilo, né? Então isso vai de pessoa para pessoa. Essa foi as palavras de Agur. Não calunie o servo diante do seu senhor, para que não te amaldiçoe e fique culpado, né? Ele está falando aqui, ó, que não calunia ninguém. Caluniar é falar que é você falar uma coisa que não é verdade, né? Que não é verdade de ninguém. Falar o que você querer prejudicar aquela pessoa. Você vai falar que a pessoa fez algo, sendo que aquilo não é verdade. Você está, tipo, caluniando uma pessoa, né? E também, não sei se está escrito em 6 de Provérbios, que ele fala sobre isso, né? Que Deus abomina pessoas que contendem uns contra os outros, né? Aqui, ó. É isso mesmo, 6 de Provérbios. Ele já leu, já. Vou ler de novo, ó. Que ele fala, né, que 6 coisas aborrece o Senhor e a 7ª a alma abomina. Então, que a alma abomina, a alma do Senhor, é testemunha falsa que prefere mentira e que semeia as contendas entre os irmãos. Então, é uma coisa que Deus abomina, né? E mais uma vez ele está falando sobre isso, né? As pessoas que caluniam um ao outro, né? Que tem a contenda, né? Que quer prejudicar as pessoas. Então, prestar bem atenção nesse versículo 10, né? Que não calunia o servo diante do seu Senhor, para que não te amaldiçoe e fique culpado, né? Você vai ter uma maldição se caluniar alguém. Há uma geração que amaldiçoa o seu pai e que não bendiz a sua mãe, né? Há uma geração que é pura aos seus olhos e que nunca foi lavado da sua imundície. Há uma geração cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levantadas para cima. Há uma geração cujos dentes são espadas e cujas queixas são facas para consumirem a terra, os aflitos e os necessitados entre os homens, né? Então, tem que prestar bem atenção nessa parte aqui, 14, que ele fala, né? A Bíblia diz que Deus, ele é o pai dos órfãos e juiz das viúvas, né? Então, você nunca pode se levantar contra uma dessas pessoas fragilizadas, né? Nem contra um pobre. São pessoas que Deus protege. Deus sempre vai estar do lado dos mais fracos. E Deus também vai estar do lado de pessoas que não sabem se defender, né? E por pessoas que nem sabem em que problema está. Então, presta bem atenção nessas partes aqui, ó, do 14, né? Há uma geração cujos dentes são espada e cujas queixas são facas para consumir a terra o aflito, os necessitados entre os homens. Então, Deus vai estar sempre do lado dessas pessoas. A sanguessuga tem 2 filhas, a saber, dá. Estas 3 coisas nunca se fartam, e a quarta nunca dizem basta, né? Em outra versão, o versículo 15, ele fala assim: 2 filhas têm sanguessuga, me dá, né? Sanguessuga, a pessoa está só sugando da pessoa, né? Gritam elas. Há 3 coisas que nunca estão satisfeitas.
E 4 nunca diz é o bastante, né? Então, ele já está falando sobre isso no capítulo 16, versículo 16. A sepultura, a madre estéril, a terra que se não farta de água e o fogo que nunca dizem basta. Então, essas 4 coisas, né? A sepultura, a madre, a mulher que é estéril, né? A madre estéril, a terra e o fogo. São essas 4 coisas que nunca estão satisfeitas. Porque a morte, ela nunca vai estar satisfeita, né? Ela, quando gera uma morte, né? Sempre tem outra morte. A mulher sem filho, quando ela fala aqui da mulher estéril, ó, a madre estéril, né? Que é a mulher que não tem filho, né? Ela nunca vai estar satisfeita até que ela tenha um filho, né? E a mulher, ela só sinta completa quando ela tem uma criança, ela tem um filho, né? Então ela nunca vai estar satisfeita enquanto não tiver um bebê, um filho, né? A terra seca sempre vai precisar de chuva, né? Como ele fala aqui, ó. A terra que se não farta de água. Então a terra, ela nunca vai estar satisfeita enquanto não tiver chuva, né? E o fogo vai sempre querer queimar, né? E o fogo nunca dizem basta, né? Se você colocar fogo no local, enquanto tiver coisas para queimar, o fogo vai sempre estar queimando, 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 né? Então, são essas 4 coisas que nunca vão estar satisfeitas. Isso que a Bíblia nos ensina, né? Como está escrito aqui no versículo 16, né? Já começa do versículo 15, para o 16. 17, vamos ler agora. Os olhos que zombam do pai e o que despreza a obediência da mãe. Corvo do ribeiro os arrancarão e os pintões da águia os comerão, né? Aqui a Bíblia está falando o seguinte: quem maltrata e também quem ridiculariza, né, os seus pais, eles são amaldiçoados, né? Ó, os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência da mãe, né? Corvo do ribeiro arrancarão e pedirão água e comerão. Então nós temos que ser obedientes aos nossos pais e não maltratarem, né? Para que a gente não possamos ser amaldiçoados. Ao 18. Há 3 coisas que se maravilham e a quarta não conheço. Caminho da água no céu, caminho da cobra na penha, o caminho da água no céu. O caminho da cobra na penha, o caminho do navio no mar. Não tem como, né? Acaba no momento que o navio passa, você não vê mais caminho nenhum, que é só água, 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 né? E o caminho do homem como uma virgem, né? Esse 18 aqui está falando, né? Há 3 coisas que se maravilha, a quarta eu não conheço. Tal é o caminho da mulher adúltera. Ela come e limpa a sua boca e diz: não cometi maldade. Então, esse vídeo aqui está falando sobre este é o caminho do adultério, né? Ela diz que come, limpa a boca e diz que não fez nada de errado. Por 3 coisas se alvoroça a terra, e a quarta não a pode suportar. Ele fala que 3 coisas fazem tremer a terra, e a quarta não pode suportar. Pelo servo quando reina, e pelo tolo quando anda farto de pão. Né? O 22 ele está falando, né, que o escravo que se torna rei, ele é um insensato, farto de comida, né? Porque ele não tem aquele entendimento, ele não foi treinado, ele era escravo. Quando ele vai se tornar ser rei, ele vai tornar um insensato, de farto de comida, né? Não vai ter comida suficiente porque não vai saber administrar.
pelo servo que reina e pelo tolo, quando anda farto de pão. Pela mulher aborrecida, quando se casa, e pela serva, quando fica herdeira da sua senhora, né? Esse 23 está falando que a mulher desprezada, que por fim se casa, né? E a escrava, que toma o lugar da sua senhora. Estas 4 coisas são das pequenas da terra, mais sábias, bem providas de sabedoria, né? Vamos falar sobre as 4 coisas, que são bem pequenininhas, mas que são sábias, né? Bem providas de sabedoria. As formigas, ó, o primeiro, né? Está no versículo 25. As formigas são um povo impotente, todavia no verão preparada a sua comida, né? No 25 ele está falando que as formigas elas são criaturas de pouca força, né? Entretanto, consegue armazenar todo o alimento que precisa no verão, né? Foi a sabedoria dela. O 26. Os coelhos são um povo débil e, contudo, faz a sua casa nas rochas, né? Ele quer dizer o quê? Que as rochas, né? Nessa Bíblia aqui, de João Ferreira de Almeida, ele fala rocha. Já em outras versões, ele fala penhasco, né? Então, na altura do penhasco, ele sabendo que é fraco, os coelhos sabendo que é fraco, ele vai para um lugar alto, onde ninguém chega e cobre com pedras, né? Onde ninguém chega, né? Ele se cobre com pedra, que ninguém o destrói. Então, ali ele está protegido, sabendo que é fraco, mas ele busca proteção no meio da rocha, né? Os gafanhotos não têm rei, e contudo, todos saem e os bandos se repartem, né? O 27 está falando que os gafanhotos, eles conseguem, né? Eles conseguem sem ter rei, sem ter um líder. E mesmo assim, sem ter rei, sem ter líder, ele anda em fileira no mesmo objetivo, né? Aquele mesmo objetivo que um tem, os outros todos têm. Mesmo sem ter nenhum líder guiando. Que dificilmente hoje em dia vai ter algo vai crescer sem ter liderança, né? Mas os gafanhotos, eles conseguem. E o próximo fala aqui, o 28, né? A aranha apanha suas mãos e está nos passos dos reis, né? Palácios do rei, né? Aqui está passos. Em outra versão da Bíblia fala os palácios, né? No caso aqui é o 28. Então, o 28 ele fala muito. O que ele nos ensina muito é que muitas pessoas que conseguem estar em qualquer ambiente, tem aquelas pessoas que conseguem estar em qualquer ambiente e se dar bem. Aqui é um exemplo que ele fala da aranha, mas em outra versão da Bíblia ele fala da lagartixa, né? Aqui no João Ferreira de Almeida ele fala aranha. A aranha apanha suas mãos e está nos passos do reis, né? Nos palácios do reis, né? Em outra Bíblia ele fala lagartixa. Então a lagartixa, ele consegue estar em qualquer local e nos palácios dos reis também, né? Então aqui estamos ensinando que tem pessoas que conseguem estar em qualquer tipo de ambiente e se dar muito bem, entendeu? Um exemplo que esse versículo nos trouxe. Ao 29. Há três que têm um bom andar e o quarto passeia muito bem, né? Esse 29 aqui está falando sobre linguagem corporal. Ele está falando sobre postura, comportamento. E é importante isso para a nossa sabedoria, né? Então, 30, vamos lá. O leão, o mais forte entre os animais, que por ninguém pode ir atrás, né?
O cavalo de guerra, bem cingido pelos lobos e os bodes também. E o rei, a quem se não pode resistir. Essas coisas aqui são muito bom você estudar, né? Sobre o leão, o cavalo e o bode, né? Que tá falando. Há 3 coisas que tem o bom andar e o quarto semeia muito bem, né? Em outra versão ele fala assim. Ele fala assim, que há 3 seres de andar elegante e 4 que se movem com passo garboso, né? O leão, que é poderoso entre os animais e não foge de ninguém, né? O galo, de andar altivo, o bode e o rei à frente ao seu exército. Essa outra versão da Bíblia NVI, né? Que ele explica mais. Vamos agora para o versículo 32, né? Se obraste loucamente, elevando-te, e imaginaste o mal, põe a mão na sua boca. Porque o espremer do leite produz manteiga, o espremer do nariz produz sangue, e o espremer da ira produz contenda, né? Esse versículo 32 e 33, ele está falando que se você agir como uma pessoa tola, né, e ficar se exaltando, ou se você estiver tramando o mal, né, coloca a mão na sua boca. Está falando, coloca a mão na sua boca. Ele está falando forçamente, né, para parar de fazer esse tipo de loucura, né? Porque isso vai fazer você ser ferido e você também vai se dar muito mal. Então, mais um aprendizado que nós estamos aqui. Aprendendo com os animais, os insetos, né? E esse versículo 30, que as palavras de alguns nos ensina bastante. Que nós não somos tão poderosos assim. Somos falhos, somos errantes. E nós conseguimos realmente mudar através do momento que temos consciência do nosso erro, né? Como ele fala, que é um homem bruto, né? É bruto mais do que ninguém. E ele também diz que não tem entendimento nenhum. Em outras versões ele fala que o homem tolo, né? E todos nós fizemos tolice, né? Não tem esse perfeito que veio aqui na Terra, que fez tudo certinho. Teve os nossos momentos de ser tola, né? Mas, a partir do momento que você tem consciência disso, você reconhece seu erro e você se arrepende, que venha ter a transformação e a verdadeira sabedoria dentro de nós, né? E é isso que o Provérbio 30 nos ensina. Então, gente, foi isso. Vamos agradecer ao Senhor, né? Agora falta só um capítulo para nossa sequência, né, de Provérbios. Falta só o capítulo agora 31, né? E é muito bonito, porque é os conselhos que a mãe do rei Lemuel deu a seu filho, né? Aqui fala sobre a mulher virtuosa. É muito edificante esse versículo, ou esse capítulo 31. Então não deixa de ouvir, né? Vai ser amanhã. Gente, como o mês de setembro é até o dia 30, amanhã no caso é 1º, né? Mas eu vou ler eu vou colocar o vídeo do dia 31, porque setembro não tem 31. Então, no mês que tiver 31, você assista, entendeu? E amanhã, como é 1º, continua se você quiser começar do zero de novo, né? Dia 1º, vamos começar. Mas o vídeo de amanhã vai ser no dia 31, ok? Vamos agradecer ao Senhor. Pai amado e justo, mais uma vez, Senhor, estamos aqui, ó Deus amado, de alta adoração, de agradecimento, Deus, por agradecer por mais esse dia, Senhor, mais essa segunda-feira, Pai.
Abençoa na vida de cada um, Deus amado, e guia os passos. E cumpra o desejo do coração de cada um, Deus. Graças te damos, Senhor, por mais essa sabedoria que o Senhor tem dado na boca de Agur, Jesus, os conselhos de Agur, Senhor, as palavras deles, Pai amado. A gente tem aprendido muito, Deus bendito. E ele deixou até alguns animais, alguns insetos para a gente estudar, Senhor. Para ter essa prudência, essa inteligência que esses animais teve, Pai amado. Nos ensina, Senhor, nos dá clareza, venha nosso encontro por caridade. Nos dá um dia de paz. Graças damos por tudo, Senhor. Só teu nome seja hoje eternamente louvado. Amém. Então, até amanhã, no nosso dia 31, né? Como o nosso Provérbios 31. Tchau.